Fala pessoal, Lucas aqui, né, professor de vocês, e hoje a gente segue com mais uma videoaula, né, onde a gente vai tentar prosseguir com os nossos conteúdos, né, nessa época de pandemia, nessa época de quarentena, né, e aí como vocês bem puderam ver, né, já no início, hoje a gente nessa videoaula vai trabalhar com a nossa disciplina de Sociologia e a temática vai ser monarquia, república e anarquismo, tá? E aí, né, antes da gente começar efetivamente, vocês vão ver que de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, eu estou pegando esse papel aqui, tá? Que é esse papel que eu estou seguindo o roteiro, né, para lembrar todas as coisas que eu tenho para falar com vocês, tá bom, gente? Então é minha colinha também, né, das coisas que eu preciso falar, que eu acho extremamente importante de abordar com vocês nessa aula de hoje, tá bom? Mas vamos lá, gente, vamos prosseguir. Na nossa última aula, né, a gente fez uma aula interdisciplinar, né, com a disciplina de filosofia, onde lá nós estamos trabalhando com a questão da filosofia política, né? Então nós juntamos, nós resolvemos unir, e aí nós abordamos nessa última aula as questões relacionadas à democracia e ao autoritarismo, tá? E aí hoje, né, a gente começa a separar de novo, né? Pode ser que mais para frente, numa próxima aula, a gente volte a juntar os conteúdos, né? E aí hoje a gente vai trabalhar, como eu falei, né, com república, monarquia e anarquismo, tá? Ou seja, nós hoje vamos trabalhar com as formas de governo existentes, tá? E aí então, a partir disso, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês, né? Vocês sabem quais formas de governo existem? Além disso, né, vocês sabem qual é a forma de governo existente no Brasil? Né? Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos essas questões, né, que a gente vai tentar responder ao longo da nossa aula de hoje, tudo bem? Então, para a gente não perder muito tempo, né, vamos lá seguir direto para o nosso conteúdo. E aí é o seguinte, gente, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, que formas de governo, tá, são a maneira, tá? Sempre que a gente for falar de formas de governo, a gente vai estar trabalhando com as maneiras na qual se exerce o poder, tá? Então, toda e qualquer forma de governo é a maneira na qual se exerce um poder que é estabelecido. E aí, eu vou pedir para quem não lembra, para retomar em uma das nossas aulas anteriores, aquelas questões que a gente trabalhou em relação à política, né, que para se fazer política tem que ter poder, para ter poder tem que ter força, né? Então, para quem não lembra, eu vou pedir para retomar um pouquinho nessas aulas anteriores que a gente já tinha falado, que a gente já tinha apontado isso, tá? E aí, toda vez que a gente vai falar de formas de governo e maneira de se exercer o poder, a gente pode pensar que esse poder ele pode ser exercido, né, para ou seja, para um indivíduo só, para uma pessoa só. A gente também pode pensar que esse poder ele pode ser exercido para poucos, tá? Ou seja, para um pequeno grupo da sociedade. E por fim, a gente pode entender que o poder ele é exercido para todos, né? Ou seja, para a sociedade como um todo, né? Particularmente, eu sempre vou defender que o poder ele tem que ser exercido em benefício de todos, tá? Que isso a gente vai entender que pode se aproximar da democracia, tá? Por que pode? Porque existem características, existem exemplos no qual se implementa uma forma de governo, né? Uma maneira de exercer o poder que fala que é para todos, mas que ela não é democrática, né? Que é a ideia do autoritarismo, que a gente já apontou, que a gente já trabalhou, tudo bem? E aí, toda vez que a gente vai falar das formas de governo existentes, a gente aponta que existem duas principais formas de governo. A primeira é a república e a segunda é a monarquia, tá? A república, como vocês já ouviram em algum momento, e eu inclusive já falei isso em sala de aula para vocês, a gente associa a monarquia como uma forma de a república, perdão, a gente associa a república como uma forma de governo, tá, que preza pelo bem público, pela justiça, pelo que é justo efetivamente, tá? Já a monarquia, né, de vez em quando muitas pessoas associam como o inverso, ou seja, como o contrário de um regime republicano, tá? Na realidade, essa ideia ela é errada,
Por que eu digo que essa ideia é errada, gente? Por uma simples questão, por um simples fator. Se república significa prezar pelo bem público, pelo que é justo, o contrário de república não pode ser a monarquia. O contrário de república é um governo, é uma forma de governo injusto, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, república não é o contrário de monarquia, monarquia não é o contrário de república. Tudo bem até aqui? Tá? Então, são essas duas formas de governo principais que a gente vai ver. Além dessas duas, a gente vai trabalhar também com a questão do anarquismo, ou a questão da anarquia, tá? Que para muitas pessoas elas vão considerar que não é uma forma de governo. Porque se a gente pegar a palavra anarquia, a gente vai ver que anarquia significa ausência de poder, tá? Porém, a gente tem que entender que a anarquia é uma forma de governo, sim, com suas próprias características, diferentes das características tradicionais na qual a gente conhece, tudo bem? E aí, para a gente começar a destrinchar, para a gente começar a falar um pouquinho mais de cada uma, tá? A gente vai iniciar pela monarquia, tudo bem? Então, né, se quiser, dá uma pausinha agora, tá? E aí, uns 5 minutinhos, e a gente começa a falar, né, sobre a monarquia. Valeu, gente? Dado aquele tempinho de descanso para vocês, né, como bem prometi, não sei se vocês cumpriram, aí já é uma outra questão, né? Agora a gente pode começar a falar sobre a forma monárquica, como eu tinha abordado com vocês, que seria a primeira forma que a gente trabalharia na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Toda vez que a gente for pensar sobre a forma monárquica de governo, a gente tem que lembrar, tá, desde sempre, que ela tem 3 premissas básicas. A primeira premissa é de que ela tem um poder real, ou seja, a ideia de que a nobreza, né, de que existe um determinado grupo dentro da sociedade, que é o grupo dos nobres, né, que tem sangue azul, como popularmente começa a se colocar, que eles são os únicos que podem exercer, né, o cargo, né, de rei, de rainha, os cargos, né, mais importantes dentro de uma monarquia, tá? Segundo, a característica é de que o poder ele sempre vai ser um poder vitalício, ou seja, o rei, a rainha que chegar ao poder, né, eles irão reinar durante toda a sua vida ou até o momento que eles julgarem que não é mais necessário ou tiver algum problema de que é necessário renunciar ao trono real, tá? E quando o rei ou a rainha sai, o poder ele sempre é passado de forma hereditária, tá? Então ele sempre vai ser passado de pai para filho, tá? Sempre para o filho mais velho, tudo bem, gente? Então essas são 3 premissas básicas do modelo da forma de governo monarquista, tá? Da forma de governo monárquica. E aí, quando a gente vai falar de monarquia, a gente pode dividir a monarquia em monarquia absolutista e a gente pode dividir a monarquia em monarquia constitucional. A primeira que eu vou começar a abordar, a primeira que eu vou começar a falar aqui é a monarquia absolutista, tá? Ela surgiu lá por volta do século XVI na Europa, quando a gente estava observando, né, na área de história, o mundo sair da Idade Média e começar a entrar na Idade Moderna, tá? Então, existem algumas diferenças dentro desses 2 períodos. A Idade Média, só para a gente ter uma noçãozinha rápida aqui, ela tem como principal característica a total descentralização territorial e, consequentemente, a descentralização do poder. Então, durante a Idade Média, a gente vai notar que não existia, tá, a figura de um governante que centralizava o poder. O poder ele era fragmentado em cada um dos territórios. Então, cada feudo, que é o nome que a gente dava a cada território, a gente falava que existia um senhor feudal e existiam leis, regras, né, um próprio exército, o próprio sistema de imposto. Então, o poder era totalmente descentralizado. Quando a gente vai entrar lá por volta do século XVI e entra na crise da Idade Média, uma das principais características, uma das principais consequências desse processo de crise da Idade Média é a centralização do poder nas mãos do monarca, nas mãos do rei,
né? E aí surgia como necessidade, naquele período ali, você tentar legitimar, você tentar dar razões para você sair daquela descentralização do poder e você entrar numa centralização do poder absoluta, né? É nesse contexto que a gente vai ver, que vai surgir, né, a figura que a gente já trabalhou em sala em algum momento, a figura do Nicolau Maquiavel, que ele escreveu O Príncipe, né, que era uma espécie de guia, né? Então, assim, começa a ocorrer uma centralização do poder. Então, o que a gente vai observar? Que em monarquias absolutistas, que vão ser uma forma de governo característica da Idade Moderna, a gente sempre vai notar que a figura do monarca, a figura do rei, a figura do governante, ele tem poder quase que total, ele tem um poder soberano, tá? E aí, geralmente, se legitimou ao longo da história esse poder soberano do rei através da figura de Deus, né? Então, durante muito tempo, se colocava a ideia de que o rei é rei porque Deus quis, tá? A maior figura da monarquia absolutista na história vai ser o rei Luís XIV, que é considerado o rei Sol, tá? Por que ele é considerado o rei Sol? Ele vai apontar em uma das suas discussões, em um dos seus movimentos, né, políticos, ele vai apontar, ele vai falar a determinada frase que o Estado sou eu, né? Ou seja, o que ele estava querendo colocar, e essa frase, ela serve para a gente resumir, né, a característica, né, como funciona de fato a monarquia absolutista, no qual o rei ele tem uma concentração do poder total em suas mãos, tá? Então todas as medidas, qualquer coisa que vai ser adotada, que se implementa, geralmente isso vai ocorrer através da figura desse monarca absolutista. No entanto, o que a gente vai observar? Lá por volta do século XVII, né, a Inglaterra passou por um processo que a gente chama de revoluções inglesas, tá? Dentro dessas revoluções inglesas, a gente vai notar que houve um processo de limitação do poder do rei dentro da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra iniciou o que a gente pode apontar, o que a gente pode abordar como um início, né, como o início do período de monarquias constitucionais, tá? O que seriam monarquias constitucionais? A gente vai apontar. Porém, a ideia de monarquia constitucional ficou cada vez mais clara apenas lá por volta do fim do século XVIII, quando na França vai ocorrer a Revolução Francesa de 1789 e que vai durar até 1799, tá? E aí, a partir das revoluções inglesas que a gente pode apontar, a gente vai definir a ideia de que surge uma monarquia constitucional, tá? Essa monarquia constitucional tem como principal característica que a gente tem que começar a pensar a ideia de que, tá, o rei ele não tem um poder ilimitado. O rei ele vai ter um poder limitado por uma constituição, por um conjunto de regras. Em uma monarquia constitucional, tá, geralmente a gente vai entender, baseado nos exemplos práticos que a gente tem, que a figura do rei vai ser uma figura de um rei muito mais decorativo. O rei vai ser um chefe de Estado, mas ele não vai ser um chefe de governo. Ele vai reinar, mas ele não vai governar, tá? O maior exemplo que a gente tem hoje em dia é a monarquia inglesa. Ou seja, na Inglaterra existe, no momento atual, a Rainha Elizabeth II, tá? Porém, ela não governa, ela apenas reina. Quem governa na Inglaterra é o parlamento, porque a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, tá? Então, geralmente, o que a gente vai observar? Em monarquias constitucionais, quem vai governar é o parlamento, tá? Não é o rei, tá? Então, a gente vai começar a observar justamente essas características, só para a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade. O Brasil ele também já vivenciou seu período de monarquia. Na época, a monarquia que a gente vivenciava aqui era uma monarquia parlamentarista também, tá? No entanto, a gente vai observar que o parlamentarismo brasileiro, né, que vai ocorrer na época de sua monarquia, vai ser um parlamentarismo às avessas. Por quê? Quando a gente vai lá e fala em história do Brasil, a gente fala que no Brasil tinha 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário.
No entanto, se criou, a partir da Constituição de 1824, um quarto poder, que era o poder moderador, onde o imperador ele podia interferir nos outros 3 poderes. Tá? Então a gente vai observar que dentro das ideias de monarquia, né, a gente tem os exemplos de monarquia absolutista e de monarquia, né, constitucional, beleza? Na monarquia absolutista, a gente vai observar que o poder está concentrado, extremamente concentrado nas mãos do monarca, nas mãos do rei, e na monarquia constitucional a gente vai ver que esse poder do rei está extremamente limitado. Tudo bem, gente? Então, aqui a gente encerra a nossa parte de forma monárquica, e aí eu vou dar mais um tempinho para vocês descansarem, tá? Para vocês pensarem no que a gente falou aqui, e aí a gente começa a falar sobre a forma de governo republicana. Dado mais um tempinho de descanso para vocês, né, a gente pode seguir para a nossa segunda parte, né, para o nosso segundo tema, né, de hoje, que é a forma republicana de governo. Tá? Toda vez, gente, que a gente vai falar de forma republicana de governo, tá, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que república vem do latim e significa coisa pública. Tá? Então a gente tem que pensar que o regime republicano, pelo menos na sua teoria, ele sempre vai prezar pela ideia que a gente está apontando de prezar pelo bem público, tá? Prezar pelo bem comum. Ou seja, é um regime, é uma forma de governo no qual ele vai ter como principal característica, né, a não existência de privilégios. Porém, é o que eu estou querendo apontar aqui para vocês. Essa não existência de privilégios, tá, seria uma forma de governo para todos. Então, o regime republicano, pelo menos no seu campo teórico, tá, ele vai pensar em um bem comum. Tá? E aí, outra coisa que a gente tem que apontar, que é extremamente importante aqui: república não é sinônimo de democracia. Tá? Por mais que geralmente a gente tente associar que uma monarquia não é um sinônimo de democracia, uma república é, a gente pode observar que existem monarquias que elas podem ser democráticas, tá? Mas o regime republicano, a gente também vai ver exemplos de regimes republicanos que não vão ser democráticos, tá? Então a gente não pode confundir de maneira alguma um regime republicano como um regime que automaticamente ele vai prezar pela democracia. Por que eu estou falando isso? Ao longo da história, a gente observou, e a gente vai observar mais à frente, diversos exemplos de países que adotam e adotaram o regime republicano, e eram regimes extremamente autoritários. No Brasil, a gente vai ver os exemplos da Era Vargas, que a gente vai estudar ainda, e a gente vai ver um exemplo da ditadura civil-militar, que a gente também vai estudar, tá? Então, assim, esses regimes, de certa forma, eles alegavam em suas propagandas que eles prezavam pelo bem comum. Mas, na prática, a gente observava que eles não se configuravam como democracia. E eles não se configuravam como democracia porque existia censura, existia repressão aos que eram considerados subversivos, aos que eram considerados seus inimigos. Então, assim, só prestava, né, só era bom, só não podia ser perseguido quem concordava com quem estava no poder. Então, a gente vai observar, tá, que nem sempre, eu quero deixar isso muito claro para vocês, e eu quero que vocês sempre lembrem disso, que nem sempre, tá, um regime republicano ele vai ser sinônimo de democracia, tá bom, gente? E aí, tá, o regime republicano ele pode se manifestar, ele pode se caracterizar de algumas formas. Primeiro, ele pode se caracterizar de forma unitarista ou de forma federalista. Tá? A forma unitarista que a gente vai observar, que eu vou falar aqui para vocês, é uma forma de regime republicano na qual todas as unidades da federação, tá? Ou seja, todas as unidades do Estado, né, nem da federação, perdão, né, porque federação é uma outra coisa, ou seja, todos os estados, as províncias, todas as unidades daquele país, de um determinado país,
eles estão submetidos, eles estão, né, sob o controle de um regime central. Então existe, né, o regime republicano, e nesse regime republicano, o que a gente vai observar? Que todos os estados, eles devem ordens a um governo centralizado. Tá? O maior exemplo disso que a gente vai ter, o maior exemplo que a gente pode abordar, é o exemplo da França. Tá? Então, na França, os estados eles não têm autonomia, tá? As cidades não têm autonomia, elas estão subordinadas, né? Elas devem ordens a um governo totalmente centralizado. Tudo bem? Da mesma forma, a gente vai notar que existe a figura de um regime republicano, né, federalista. Ou seja, no regime republicano federalista, o Estado, tá, o Estado, como a gente tem de geral, ele é constituído de uma federação. E essa federação, existem diversas unidades dentro dele. Ou seja, existem diversos estados, como geralmente a gente costuma conhecer. Por que eu estou pegando? Esse é o exemplo do Brasil, né? Esse é o exemplo dos Estados Unidos. E aí, dentro de regimes federalistas, o que a gente vai observar? A gente vai notar que os estados que compõem um determinado país, tá, eles vão ter um grau de autonomia em relação ao governo central. Vai existir um governo central? Vai existir um governo central. Mas esse governo central, ele vai dar ordens, obviamente, tá? Porém, ele não vai ter um controle total em relação às unidades de sua federação. A gente vai observar, por exemplo, que um exemplo clássico, muito clássico, é o exemplo dos Estados Unidos, né? Onde cada estado ele pode criar suas leis, tomar suas próprias decisões. Então a gente vai ver que nos Estados Unidos acontece isso, né? Então tem estado que autoriza o porte de arma, tem estado que não, tem estado que tem a pena de morte, outros não, né? Então assim, os estados eles tomam suas decisões, porque o grau de autonomia, né, o federalismo dentro dos Estados Unidos ele é mais extenso, tá? No Brasil a gente vai ver que os estados podem tomar algumas decisões. Porém, na Constituição do Brasil existe o que a gente chama de cláusulas pétreas, tá? Existem algumas limitações para a atuação dos estados. E aí o que são as cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas são cláusulas que não se pode mudar de forma alguma dentro da Constituição, a não ser que se faça uma nova Constituição. Então, por exemplo, no Brasil, os estados eles não podem adotar a pena de morte. Por quê? A pena de morte é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Ou seja, todos têm que seguir. Tá? Então, o regime republicano, a gente pode trabalhar primeiro com a ideia do unitarismo ou do federalismo. Também, dentro do regime republicano, a gente vai apontar, a gente vai abordar que ele pode se caracterizar por ser um regime parlamentarista ou ele pode ser um regime presidencialista. Tá? Primeiro, a gente vai apontar aqui, a gente vai falar aqui sobre o regime parlamentarista. Tá? Por quê? Dentro do regime parlamentarista, quem vai controlar, quem vai comandar efetivamente a política republicana vai ser a figura de um primeiro-ministro. Tá? E aí, no regime parlamentarista, a gente vai observar que a legitimação do poder ela vai dar de forma indireta. Tá? Então, o povo não vai escolher o seu primeiro-ministro. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Por quê? Tá? Dentro de um regime parlamentarista, o povo ele vai votar, né, para o setor legislativo, né, para a área legislativa, ou seja, vai votar em deputados, senadores, o que quer que seja. E dentro dos senadores, dos deputados eleitos, vai ocorrer uma votação na qual eles vão escolher entre eles quem vai ser o primeiro-ministro. Tá? Então, dentro de um regime parlamentarista, o executivo ele está diretamente atrelado ao legislativo. Então, quem comanda o executivo é o legislativo, tá? Um representante escolhido dentro do legislativo. E aí, quando a gente fala na questão dos poderes existentes, a gente fala que o legislativo é responsável, né, na teoria, por fazer as leis e o executivo ele vai ser responsável por executar as leis. Tá? Então, aqui a gente vai ver uma união. No entanto, é um ponto que é extremamente importante a gente colocar aqui. Tá? O primeiro-ministro, né,
ele não é chefe de Estado, tá? Ele é chefe de governo, então ele é responsável por governar. Então, geralmente, em países, tá, que existe a república parlamentarista, o povo também vai escolher, o povo também vai votar para um presidente. Só que esse presidente, ele vai ser uma figura mais decorativa, tá? Ele vai ser um chefe de Estado, então ele não vai ser o responsável por tomar as principais decisões. Quem vai tomar as principais decisões sempre vai ser o primeiro-ministro, junto com o parlamento. Tudo bem, gente? E aí, como que pode ser a passagem de poder? Então, dentro de um regime parlamentarista, há uma exigência muito forte, há uma exigência cada vez maior de que esse primeiro-ministro se lide muito bem, né, com o parlamento, porque ele depende do parlamento para se manter no poder. Tá? Agora, existe outro modelo que a gente vai apontar, que a gente vai trabalhar, que é o regime presidencialista, que é o modelo no qual a gente vive aqui no Brasil. Tá? E aí esse modelo presidencialista, a gente vai notar que ele tem uma legitimação direta, diferente do que acontece dentro do anarquismo. Tá? Ou seja, o povo ele vai e escolhe o seu representante diretamente. Então ele escolhe representante para o legislativo e ele escolhe representante para o executivo estadual, federal e assim sucessivamente. Tá? Então ali, né, a gente vai observar que geralmente se coloca de que o poder do presidente, né, dentro do regime presidencialista, ele não depende muito do parlamento. Na minha concepção, eu entendo pelo contrário. O regime presidencialista ele também depende muito do legislativo. E no Brasil, o caso brasileiro tem se mostrado cada vez mais isso para a gente, que existe uma dependência muito forte entre os setores, né, que eles têm que dialogar, que é extremamente necessário um bom diálogo entre as partes. No caso, tá, de um regime presidencialista, a gente vai observar que o modelo utilizado para uma retirada antecipada, né, de um presidente, caso venha a acontecer, não é igual ao modelo do parlamentarismo, como a gente apontou aqui, no qual isso faz parte, né, do que a gente coloca dos parlamentares decidirem isso ou não. No caso aqui, a gente também vai observar isso, vai haver uma dependência dos parlamentares. Porém, o que a gente coloca, que é um remédio amargo, que geralmente a gente aponta, é o processo de impeachment, ou seja, o processo de retirada, né, do seu governante, que vai depender do parlamento também, mas isso tem muito a ver com a vontade popular. Tá? E aí o Brasil ele já vivenciou 2 impeachments. O primeiro foi com Collor, no ano de 1992, e o segundo foi no ano de 2016, lá com a Dilma Rousseff. Tá? No caso brasileiro, só para a gente parar para ver, hoje a gente vive o regime presidencialista, mas durante um período da nossa história a gente viveu também um regime parlamentarista, que foi lá por volta do ano de 1961 até o ano de 1963, quando o João Goulart estava no poder. Tá, gente? Então, sobre o regime republicano, tá, a gente vai apontar, a gente vai abordar justamente essas questões. E aí agora a gente dá a nossa última pausa para a gente encerrar e falar sobre anarquismo e encerrar a nossa aula de hoje. Tá bom, gente? Então, marca um 10 aí que a gente já volta, tá? Façam a pausa de vocês. E aí, finalmente, chegamos para a nossa última parte da nossa aula, né? E aí a gente vai falar agora, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, tá bom, gente? A gente vai falar agora sobre a ideia da anarquia, tá? Por quê? Toda vez que a gente vai apontar, toda vez que a gente vai falar sobre a anarquia, a gente tem que pensar que a forma de governo anárquica é uma forma de governo destituída de poder superior. Tá? Então a gente está colocando que a anarquia é a ausência de poder. E aí a anarquia entende que qualquer coisa que hierarquize o homem, tá? A gente pode apontar isso, qualquer coisa que hierarquize o homem, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista econômico,
seja do ponto de vista social, é algo que tem que ser exterminado. Então, qualquer coisa que diferencie, qualquer coisa que hierarquize o homem, o anarquismo, ele vai entender, ele vai defender pra gente que é algo que tem que ser exterminado, tá? E aí, o que a gente vai entender dessa questão? Que o anarquismo, então, é uma forma de governo que ela defende a luta contra a opressão, tá? Por que ele está querendo colocar isso? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, tá? O anarquismo entende que, obviamente, os homens, e quando eu falo os homens, eu falo a questão da humanidade, eles têm que ser, né, livres para tomar as suas próprias decisões, né? Ou seja, eles têm que se autogovernar. Então, eles vão defender a ideia de uma sociedade, por exemplo, sem uma constituição, sem leis, tá? E aí, sempre que a gente fala isso, sempre que a gente aborda, sempre que a gente trabalha isso, muitas pessoas vão considerar, muitas pessoas vão entender a ideia de que, então, se não existe lei, não existe ordem. Então, dentro do anarquismo, há a existência da desordem, que anarquismo é bagunça. Então, muitas pessoas geralmente associam com isso. Não, anarquia não é desordem, anarquia não é bagunça, tá? Ah, mas não tem leis. Não ter leis não significa que não tem ordem, não significa que é bagunça, tá? Porque o anarquismo, ele vai prezar, né, por um modelo de sociedade na qual as pessoas vão ter consciência de suas próprias decisões, que as pessoas vão ter uma mentalidade, né, mais elevada, uma mentalidade mais superior. Então, o modelo anarquista, como a gente conhece, no campo teórico, como a gente conhece, ele sempre vai pregar por um modelo de educação, né, de qualidade, gratuita, pública para todos, né, ou seja, para você criar uma mentalidade, para você criar um pensamento, né, no qual os indivíduos saibam a sua função na sociedade, saibam quais são as coisas que eles têm que fazer ou não, ou seja, para todo mundo entender que você não precisa ter regras para o bom convívio, né? Então, assim, ele vai prezar, né, o anarquismo ele vai prezar para no futuro, né, para o momento ideal, exterminar a figura do Estado, né? Ou seja, não vai ter um governo, as pessoas elas vão se autogerir. Na história, tá, a gente vai observar que existem pouquíssimas experiências anarquistas. Basicamente, a gente não vai ver assim quase que nenhuma experiência anarquista em si, tá? E aí, o ponto que eu quero deixar claro aqui pra gente começar a encerrar, que eu não vou me estender em si, tá? Então, o anarquismo, o que a gente vai entender, pra gente finalizar de vez aqui, é uma forma de governo, né? E a gente tem que considerar como uma forma de governo, sim, que prega o fim do Estado, da existência do Estado efetivamente, e ele vai defender o extermínio de toda e qualquer coisa que possa criar hierarquizações em relação aos homens. Então ele não quer diferenciar os homens baseado nisso, tá? Então ele entende, né, a sociedade como um todo, não uma sociedade que tem que ter classe burguesa, classe operária e assim sucessivamente, tá? E aí, para ideia final aqui, a anarquia não é sinônimo de desordem, por mais que a gente possa imaginar pelas coisas que a gente vê ou escuta, mas a anarquia não é sinônimo de desordem. Existe toda uma teoria, tá, anarquista que trabalha com isso. E aí, né, o anarquismo já deu certo em algum momento na história, a gente também não tem como falar isso, porque a gente teve pouquíssimas experiências anarquistas, pouquíssimas mesmo, né, e com um tempo muito breve. Então não tem como a gente analisar se elas deram certo ou não, tá? Mas é uma forma de governo também, na qual a própria sociedade ela vai se autogerir. Mas isso depende de uma série de questões que tem que ser entendidas, né? Depende de uma evolução intelectual da sociedade como um todo. E aí, gente, né, a gente vai encerrando por aqui, né? A gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu falar, né, sobre os pontos que eu acho interessantes, né, em relação ao nosso tema, nossa temática como um todo,
tá? E aí eu vou enviar exercício para vocês. Eu espero que vocês façam esses exercícios, façam suas anotações no caderno, né? Que são extremamente importantes, né, da gente fazer essas anotações. E qualquer dúvida que vocês venham ter, é só entrar em contato comigo. Valeu, gente? Então até o próximo vídeo, porque eu já estou gravando aqui, estou fazendo uma sequência de gravações, né, para enviar para vocês. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Valeu e me assistam já no próximo vídeo. Tchau.